Na videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre os materiais e serviços, que são os móveis, o enxoval, os equipamentos e os utensílios, que por sua vez são divididos entre os copos, os pratos, os talheres. É muito importante, se você faz um evento e alugou esse material de fora, veio do buffet, que você confira antes de mais nada para ver se não está realmente faltando nada. Para não ter aquele problema do tipo, a gente vai perceber que está faltando uma xícara de café na hora de servir o cafezinho, né? Então confere para ver se está tudo em ordem, se não está faltando absolutamente nada, se não veio nada trincado. Muitas vezes você alugou uma certa quantidade de taças e algumas vieram trincadas, então confere isso antes de começar o serviço. E no final também é muito importante você conferir tudo, se está em ordem, se não está faltando nada, tá? E se preocupar. Realmente o garçom ele deve se responsabilizar por esse material, tá certo? Outra coisa muito importante, antes mesmo da gente apresentar esses materiais, eu quero já deixar bem claro, é organizar. Quando você tira, por exemplo, os utensílios das caixas, procura já deixar essas caixas empilhadas numa ordem. Então, por exemplo, eu sei que a copa vai lavar alguns tipos de materiais e já pode ir guardando isso. Então, a fim de agilizar, já procura organizar esses tipos de caixas próximo, né? Deixar próximo da copa de lavagem para facilitar depois para guardar, né? Então, seja organizado, procure se organizar, saber aonde veio cada material para facilitar o trabalho depois de organização e de fechamento do evento. A gente sabe que a parte mais difícil do evento, muitas vezes, o que é? A parte mais complicada, né? É o fechamento, é o encerramento de tudo, onde você tem que tomar aquele cuidado de tentar achar as taças, de não achar muitas vezes a caixa certa daquele tipo de material e assim por diante. Combinado? Então vamos conhecer um pouquinho dos materiais. A primeira coisa que a gente vai falar são os móveis, tá? Então, como eu disse, os materiais são divididos por categoria. Vamos primeiramente falar dos móveis. Os móveis a gente pode citar as mesas, lógico, as cadeiras, né? As mesas, muitas vezes, dependendo do tipo de evento, pode ser um pouco menor, pode ser maior. Você pode também trabalhar com pranchões, né? Mas independente de qual mesa você vai utilizar, é muito importante que você verifique se elas estão realmente fixas, né? Se elas não estão bamba. E antes de calçar essas mesas, primeiro certifique de que ela vai ficar naquele lugar mesmo, né? Verifica o plano de ataque, o plano de ação, juntamente com o maître ou com o seu supervisor, para ver aonde que vai ficar cada coisa, para você não ter trabalho dobrado, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente na aula de mise en place. E então você tem as mesas, os pranchões, as cadeiras, né? E também você pode ter os aparadores. Em restaurante é muito comum a gente usar aparador já fixo, né, com gavetas e tudo mais, que é onde fica o material de apoio para a gente repor as mesas. Em eventos variados, dependendo do tipo de evento, você pode improvisar alguns tipos de aparadores que pode ajudar muito no seu serviço. Então você pode improvisar algumas mesas muito bem organizadas, né, um aparadorzinho num cantinho, para cada grupo de mesas, né? Para cada 2, 3 praças, depende do tamanho do evento, você já deixa esse aparador montado. Então, ou seja, se precisar, se cair um talher no chão, eu já pego daquele aparador e já reponho. Se eu precisar de um guardanapo. E da mesma forma que se sentar 6 pessoas numa mesa de 8, aquelas dois lugares estão sobrando, eu retiro aqueles 2 lugares que estão sobrando e deixo nesse aparador também. Por quê? Porque se de repente chega uma outra mesa, 8 pessoas e querem acomodar mais um, eu tenho material a mais sobrando para fazer essa reposição, né? Então o garçom ele tem que trabalhar com a cabeça, né? Não é simplesmente ir para lá e para cá o tempo todo não, tá bom? Então muito bem, cadeiras, mesas, aparadores. Um outro móvel que existe também é o guerridon, não sei se você já ouviu falar. O guerridon ele é uma mesa auxiliar, é uma mesinha um pouco estreita, normalmente com rodinha, que você aproxima até a mesa do cliente para fazer alguns serviços especiais, como por exemplo, preparar um prato no richô, ou fazer um serviço à inglesa indireto, ou até mesmo apoiar um balde de gelo para colocar o vinho, tá? Chamamos de guerridon. Em seguida a gente tem o enxoval, tá certo?
O enxoval ele é composto por moletons. O enxoval seria toda a rouparia do restaurante, né? Hoje a tendência é usar cada vez menos coisas em cima das mesas. A ideia é o minimalismo. Então, em restaurantes mais sofisticados, em eventos mais sofisticados, é muito comum a gente ver simplesmente um jogo americano, que pode ser de cortiça, pode ser de papel, ou até um desse daqui simples, ó, né, de pano, tá certo? Bom, mas vamos aprender e conhecer um pouco do que tem para a gente utilizar. Em alguns lugares é comum forrar a mesa antes de colocar a toalha com um tipo de tecido que nós chamamos de moletom. E esse moletom ele serve para que as toalhas não escorreguem, ele serve também para que se cair algum líquido em cima da mesa, vai absorver, tá certo? E também ele serve para dar uma certa comodidade, um conforto para o cliente. A mesa fica fofinha, fica aconchegante, sem contar que evita ruído. Então se eu pego um copo desse daqui, por exemplo, vou colocar numa mesa, ó, sem moletom, ele faz barulho. Com o moletom ele fica mais fofinho, então ele acaba neutralizando. Porém, é um custo a mais que você vai ter com lavanderia, com lavagem de material, né? Muito bem, então, moletons. Em cima do moletom vão as toalhas, tá? Um cuidado muito grande na colocação das toalhas, na manipulação para que elas não amassem a toalha. Tem coisa pior que chegar na mesa, aquela toalha toda amarrotada, né? Eu, quando faço alguns eventos, muitas vezes eu levo ferro de passar roupa e eu deixo já junto com as minhas coisas. Se tiver uma toalha com um pouquinho de amassado, eu pego uma extensão, ligo e passo ela em cima da própria mesa. Às vezes a gente trabalha com toalhas de linho. Então, o maître, junto com a sua equipe, com os garçons, deve se preocupar com isso. São detalhes que fazem a diferença. Em cima das toalhas, a gente coloca uma outra toalha um pouco menor, que é chamada de cobre-manchas, ou também tem o nome de naperon. Naperon significa cobrir, né? O que vai em cima da mesa, tá certo? Em cima da toalha. E como o próprio nome diz, serve para cobrir as manchas. Normalmente tem uma outra cor. Então, quando eu quero fazer uma decoração, por exemplo, né? Uma noite italiana, de repente a toalha é vermelha e o cobre-manchas verde, ele tem uma medida um pouco menor, tá? Então, se eu tenho uma mesa redonda, inclusive, eu posso até usar um cobre-manchas quadrado, sem problema nenhum. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Eu tenho uma toalha, né? Uma toalha branca e um cobre-manchas azul clarinho, né? Ou posso ter verde, várias cores. Isso vai depender muito da decoração, da temática do evento. Bom, as toalhas também vão ser de acordo com as mesas. Eu tenho as retangulares, as redondas, tem as toalhas de pranchão, que são aquelas toalhas bem grandes que a gente aluga muitas vezes para cobrir os pranchões e para fazer aqueles banquetes, né? Muito cuidado na hora de você colocar isso para que fique bem embaixo, não fique sobrando toalha no chão, para que as pessoas não fiquem pisando nisso. Então, tenha o cuidado de prender essas toalhas corretamente para não ficar sobrando, que aí fica muito feio. Muito bem, e em cima da mesa nós temos um outro tipo de material, que é o guardanapo, né? Que é o guardanapo do cliente. A gente chama de guardanapo de mesa. Tem o guardanapo de serviço, que é o que o garçom usa para higienizar os materiais e polir os materiais, normalmente de Perfex, ou então de algodão, mas que não solte fiapos, né, para a higienização dos copos e materiais todos, que a gente já vai mostrar. E o guardanapo de mesa, que é o que o cliente vai usar para limpar a boca. Tá? Então isso é importante, ter um cuidado no manuseio, para não contaminar, né? Aí você vai seguir a orientação para ver se vai ser colocado direto assim sobre a mesa, ou vai ser feita uma dobra, assim por diante. Esse é o enxoval. Então a gente viu os móveis, o enxoval, que é composto por, a gente viu aqui, moletom, toalhas, cobre-manchas, guardanapos, tá bom? Sempre que você for fazer uma lista, se você tiver que fazer uma lista de necessidades, sempre calcula uma quantidade um pouquinho maior. De repente, precisa montar uma mesa extra, né? Às vezes numa sala especial, uma mesa para os noivos, alguma coisa assim, ou sujou uma toalha, então sempre tem uma toalha a mais, sempre calcula uma quantidade um pouco maior para evitar problemas. Assim como a quantidade de guardanapos também, é sempre importante calcular um pouco a mais. Lembre-se que você vai precisar de guardanapo para servir um vinho, né, para servir um espumante, então é preciso ter um guardanapo à disposição.
Além do enxoval, nós temos então agora os nossos utensílios. Então vamos começar com um dos utensílios bastante importante, que é a ferramenta de trabalho do garçom. Né? Eu ia falar aqui da bandeja, mas tem outras coisas que realmente são ainda mais importantes, que é instrumento pessoal do garçom. Olha só que legal. Caneta, né? Todo garçom tem que ter caneta, tem que ter o seu próprio saca-rolhas e tem que ter o seu isqueiro também. Apesar de hoje dificilmente o pessoal fuma mais em salão de festas ou então em restaurante, mas às vezes um cliente te pede, está numa área externa e vai fumar. O senhor tem isqueiro? Tenho, aqui. Na verdade não precisa nem pedir. Você vê um cliente com cigarro na boca, você está lá com isqueiro, né? Num lugar que pode fumar ali, tranquilo, você vai e acende para ele. O cliente tem uma caneta? Tem, senhor, está aqui a caneta. Isso mostra, né, excelência, mostra preocupação, mostra cuidado. O garçom ele tem que ter essa noção, né? Tem que estar prestativo, ser prestativo sempre. Então anota aí, caneta, abridor ou saca-rolhas, né, e isqueiro, são ferramentas de trabalho do garçom. Até mesmo para acender um richô, para acender as velas das mesas, tá bom? Muito bem, agora sim vamos para esse utensílio que é bastante importante, que nós conhecemos muito bem, que é a bandeja, tá certo? A bandeja ela pode ser redonda, ela pode ser retangular, ou ela também pode ser oval. A redonda é a mais usada pelos garçons, é a bandeja que nós chamamos de bandeja de garçom. Ela pode ser de inox ou de fibra, né, de um material plástico, espécie de uma fibra. Esse material é vantajoso porque ele tem um antiderrapante. Então, na hora que eu coloco as garrafas aqui em cima, os copos, né, ele acaba evitando que escorregue isso daqui. E por mais habilidade que você tenha, sempre vai escorregar um pouquinho, então aqui dá uma segurança um pouquinho maior ainda, tá bom? Então essa bandeja ela é bastante utilizada, é nela que a gente transporta as garrafas, os copos, objetos pequenos. Prato a gente vai ver que não transporta-se nessa bandeja. O prato correto é transportar em bandeja oval, aquelas bandejas grandes, né, que são próprias para o transporte de pratos e travessas. E essa oval, provavelmente você já deve ter visto, ou de repente até fez isso, né, de colocar os pratos em cima da bandeja redonda. E fica aquela flor de prato aqui assim, ó. Isso não é nada elegante, né? É feio isso daqui. A gente costuma dizer na gíria de rasgueiragem, né? Então o correto de transportar os pratos é na mão, dessa forma. A gente vai pegar assim, ó, tá? Aqui, o terceiro nessa outra mão, assim, ó, tá certo? E ou na mão ou então numa bandeja oval, que é própria para o transporte de pratos. Mesma coisa talheres. Talheres nunca se transporta na bandeja redonda, tá? Por quê? Vai estar em contato, né, onde cai líquidos, né, onde tem algum resíduo ali qualquer, tá sujo. Então eu vou transportar talher aqui. Se tiver limpo, eu vou contaminar o talher. E se o talher estiver sujo, né, que eu tirei de uma mesa com molho, com resíduo de comida, eu vou estar sujando a bandeja, vai engordurar a bandeja. Portanto, os talheres sempre você vai transportar ele na hora de entregar na mesa num prato forrado com guardanapo. Dessa forma. Então já deixa na gaveta do aparador, ou então naquele móvel que você improvisou como aparador, um prato forrado com guardanapo, que é para você transportar talheres se precisar repor em alguma mesa. Vamos lá, continuando. A gente tem então essa bandeja, tá? Que é a redonda, tem a retangular, que é bastante usada em room service, né? Em serviços de quarto, de hotéis principalmente, ou então em serviços de copa, de diretoria, em serviços de casamento, de aniversário, praticamente a gente não usa muito esse tipo de bandeja, tá certo? E essa daqui é a mais usada, e depois a gente vai aprender como é que anda com ela, como é que serve, né? Isso eu tenho certeza que você já é garçom, já sabe andar com a bandeja. Mas tem uns segredinhos, uns detalhes, algumas regrinhas que a gente vai passar aqui para vocês. O primeiro deles é carregar a bandeja na mão esquerda. Você sabia disso? Por que na mão esquerda? Porque eu tenho que servir pela direita do meu cliente. Se eu estiver pensando em um jantar formal, é importante que eu faça do jeito correto, né? Então, do lado direito é o lado que menos eu vou incomodar. Se eu estiver segurando a bandeja na minha mão direita, eu vou ter que servir com a mão esquerda. E aí eu acabo atrapalhando as pessoas. Bom, e a gente começa a falar então
dos outros utensílios, né? Isso daqui, ele pode ser usado como um suplá. Você sabe o que é um suplá? É aquele suporte para o prato. Significa literalmente sob o prato, é o que vai embaixo do prato. Tem de diversos materiais, esse daqui no caso é uma espécie de um vime, né? Que dá um ar mais despojado, mais informal. Tem alguns que são de plástico, de madeira e até mesmo de prata, né? Que dá um ar mais elegante, mais sofisticado. Tá bom? Detalhe, se eu uso pratos redondos, suplá redondo. Tá? Eu digo isso porque às vezes o chefe faz o prato principal quadrado e você tem um suplá redondo na mesa. Então você tem que tirar aquele suplá. E por isso que é importante também ter uma sincronia, né? O chefe conversar com o maître para verificar quais são os materiais que serão empregados, utilizados de acordo com o cardápio que foi determinado, estipulado. Bom, além do suplá, existe um outro utensílio que hoje é pouco usado, que é chamado de cloche. Você sabe o que é cloche? Ou cloche? Que é o que cobre o prato. É um tampão, tá? Para fazer um serviço de prato pronto mais sofisticado. Então ele cloche em francês, do francês para o português, significa sino. Tá? Então ele lembra realmente o formato de um sino e é usado para fazer o serviço empratado de uma forma mais sofisticada. Como eu disse, hoje está em desuso praticamente, só em alguns lugares. Antigamente a gente servia todos os pratos com cloche e todos eram retirados de uma única vez. Então se tivesse numa mesa 4 pessoas, precisaria ter 2 garçons, cada um segurando 2 cloches e levantando os 2 simultaneamente. Pode ser que você venha fazer isso em alguma situação, então saiba disso. Então a gente serve todas as pessoas e depois todos são tirados juntos. Uma outra forma de usar o cloche, mais moderna, mais informal, né? Em alguns hotéis, em alguns restaurantes que a gente percebe por aí, até em alguns buffets, é ir servindo para cada pessoa o prato com o cloche e ir tirando na hora, tá bom? Isso eu vou deixar para explicar um pouco melhor na parte de tipos de serviços, onde a gente vai aprender sobre inglesa direto, indireto, americano e o famoso prato pronto, que é o serviço mais utilizado. Bom, já falando de pratos, a gente tem a linha de pratos. Vamos apresentar aqui, eu sei que você conhece, mas só para ter certeza e apresentar alguns detalhes importantes. Prato raso ou prato de mesa. Prato de sobremesa, tá? É menor do que o prato raso. Existe o prato de pão, que é um pouquinho menor do que o prato de sobremesa. O prato raso é usado para servir os pratos principais, as entradas e às vezes até mesmo as sobremesas. Então, se o chefe quiser fazer uma apresentação mais bonita, mais elegante, ele vai usar um prato de mesa, né, um prato raso, para ter uma apresentação mais bonita. Afinal de contas, a gente come e bebe com os olhos. O prato de sobremesa, ele é usado, é óbvio, para sobremesas, né? Mas às vezes fica pequeno servir num prato assim de sobremesa uma apresentação mais bonita, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente usa um prato maior. E o prato de sobremesa também é usado para bolo, é usado para coffee break, para um café da manhã. Nessas situações usa-se um prato de sobremesa. E o prato de pão, que é um menorzinho, ele é muito usado, né, em jantares, em almoços, onde eu vou fazer uma mise en place mais completa, e ele fica sempre à esquerda do garfo de mesa, com uma faca para manteiga ou uma faca de sobremesa mesmo em cima, que é o que a pessoa usa para apoiar o pão, para apoiar o que a gente chama de couvert. Você sabe o que é couvert? Se escreve couvert, né? Então couvert, eles têm vários significados, mas quando a gente está falando de couvert na mesa, a gente está falando daquele cestinho, né, de pães, torradinhas, pão de queijo, que normalmente acompanha uma manteiga, uma pasta, né, um patezinho ou uma pastinha mesmo, uma pastinha de atum, de salame, de queijos. E ele serve principalmente para a pessoa aguardar até a chegada do prato. Então olha que importante isso. Assim que o cliente chega num jantar, entrega-se normalmente um couvert para ele beliscando, aperitivando isso, para ele se distrair até a chegada do prato. Em serviços de coquetéis, é comum a gente servir
umas entradinhas frias, né? Algumas coisinhas pequenininhas, alguns caldinhos, né? Porque depois ele vai sentar para o jantar, se for o caso. Mas depois a gente trata dos tipos de serviços. Vamos voltar aqui para conhecer primeiro os materiais. Vocês viram que tem uma ordem, né? Então, primeiro conhecemos o perfil do profissional, como é que ele tem que se comportar, o que o cliente espera dele. Agora a gente está conhecendo quais são os utensílios, os materiais que eu trabalho. Depois a gente vai passar a conhecer como que usa esse material, como é que monta a mesa e como é que serve. E depois a gente vai aprender coisas extras do tipo algumas situações, problemas, algo desse tipo. Então, vamos caminhando. Prato de mesa, prato raso, né? Que é o prato de mesa. Prato de sobremesa, prato de pão. Tem ainda o prato fundo. O prato fundo, também chamado de prato de sopa, tá certo? Ele é usado, como o nome já diz, para sopas, mas também para o risoto, de repente uma salada, ou até mesmo uma sobremesa. Isso mesmo. Então o chefe é que vai decidir qual que é o melhor utensílio para ele estar utilizando, para ele servir a apresentação dele. Agora, sempre que você for usar um prato de sopa como esse, que é um prato fundo, usa um prato raso embaixo, de base. Entrega-se desta forma para a pessoa, sempre. Mesmo que você use um suplá. Então isso é entregue desta forma para o cliente, sempre do lado direito, quando der. Agora, tem alguns formatos de pratos que são chamados de pratos de risoto, que é um prato um pouco mais fundo, normalmente um espaço um pouco menor para comportar uma porção pequena de risoto, tá? Então, aí esse prato dispensa esse prato raso embaixo de base. Tem ainda outros tipos de louças que podem ser utilizadas. Em serviço de coquetel é muito comum usar cumbucas. Você pode fazer um jantar totalmente servido em cumbucas, da entrada à sobremesa. Em cumbucas, em ramecãs, né, que são potinhos menores de porcelana que vai ao forno, que você pode servir um escondidinho, um risoto, uma lasanha, várias montagens e várias preparações direto num ramecã. Ou ainda você pode usar, quer ver só, um copinho, né? Um copinho de cachaça, uma tacinha pequena que nós chamamos de verrine. Então, quando serve alguma coisa dentro de um vidrinho, chama-se de verrine. Um tabule, um quinua, né? Então são grãos que você vai comer uma saladinha de grãos assim, você pode servir em cima dentro de um copinho mesmo. Então o chefe tem vários utensílios à sua disposição. Em serviço de coquetel, ainda usa-se muito o que a gente chama de finger food. O que seria isso? Comidinhas que você pega, né? Então, com o dedo mesmo ali, com o dedo, com a mão, né? E leva direto para a boca. Você pode ter colher chinesa. Você pode ter... Colher chinesa é aquela colher que tem, né? Ela é um pouquinho curvada e eu levo direto na boca. Eu dou uma colherada única, tá certo? E eu posso fazer uma apresentação ali. Eu posso ter panelinhas de cobre, panelinhas de diversos materiais. Eu posso ter lentes, né? Eu trabalhei outro dia num evento que tinha alguns vidros, lâminas, né? Parecia lente de óculos mesmo, assim, bem bonitas. Trabalhei em um que tinha cada uma num formato diferente. Então vai longe a criatividade, você pode usar vários recursos. Copinho de cachaça para servir caldinhos, tá bom? Até xícaras mesmo, ou até o próprio alimento como um utensílio, tá? Como um porta-copo, alguma coisa desse tipo. Bom, a seguir a gente tem as xícaras, tá? Xícaras de chá, xícaras de café. Isso tenho certeza que vocês conhecem muito bem, tá certo? Então xícara sempre tem que estar com o pires e com a colher correta. Detalhe, não é colherinha ou colherzinha, é colher de chá e colher de café. Procure falar da forma correta. Muitas vezes a gente dá apelido para as coisas, assim como a gente dá apelido às vezes para comida ou até para as pessoas, né? Ah, pega um garfinho. Não é garfinho, é garfo de sobremesa, ou é garfo de mesa, ou é garfo de peixe, ou é de ostra. Né? Tem um garfo para cada tipo. Ah, pega um copo. Que copo? Né? Então tem vários tipos de materiais e temos que saber falar da forma correta. Quando você fala no diminutivo, você desvaloriza o produto. Quando você chega para o cliente, o convidado, aceita um cafezinho,
dá a impressão que aquele cafezinho num copinho de plástico, assim, bem sem vergonha. Aceita um café, senhor? Gostaria de um café? Opa, valorizou um pouco mais. Aceita mais um pouco de vinho, com licença, tal, né? Então fica muito mais elegante do que eu falar mais um vinhozinho, mais uma cervejinha. Vou pegar uma colherinha pro senhor. Não fala nunca isso, é colher. Colher de sobremesa, colher de sopa e assim por diante. Ok? Confira esses materiais antes. Confiram as xícaras, confiram se tem os talheres, né? Se eu estou usando todo o material linha de prata, eu tenho que também ter uma colher de prata aqui. Não vou usar uma xícara elegante de um material super fino e aí usar um mexedor de plástico. Isso não fica interessante, não fica legal. Bom, aproveitando que a gente está aqui falando dos talheres, a gente falou da colherinha, do garfinho, que não é para falar, vamos apresentá-los. Bom, a linha de talheres a gente divide assim: garfo e faca de mesa, garfo e faca de sobremesa. Ainda tem a colher de mesa e a colher de sobremesa. Tá? Eu vou deixar aqui que fica melhor para a gente apresentar. Muito bem. A colher de mesa também é chamada de colher de sopa. A faca de mesa e o garfo de mesa são os talheres dos pratos principais. Tá certo? Então o nome correto é colher de sopa ou de mesa, faca de mesa, garfo de mesa. Usado para os pratos principais. Depois a gente vai aprender como é que monta isso, como é que higieniza na nossa aula de mise en place. Em seguida, nós temos aqui os de sobremesa, que são exatamente iguais, a única diferença é que eles têm um tamanho um pouco menor. São chamados de talheres de sobremesa. Então a gente usa isso, é óbvio, para comer as sobremesas, mas também esses talheres são usados para servir as entradas. Então, só para não ficar dois talheres do mesmo tamanho na montagem de uma mesa, é muito comum a gente usar talheres de sobremesa para fazer o papel de, na verdade, para comer as entradas. Então, se eu tenho uma entrada, é uma salada, o prato principal é um frango, uma carne, alguma coisa assim, é comum a gente ver esses de sobremesa do lado de fora, para a gente usar para comer a entrada. Muito bem. Ainda temos os talheres de peixe. Você conhece o talher de peixe? É pouquíssimo usado hoje em dia, mas às vezes as pessoas solicitam, as pessoas pedem, e é importante que o garçom conheça muito bem os instrumentos de trabalho. Tá? A faca de peixe, ela não tem corte, é esse daqui, né? Esse é um exemplo de faca de peixe. Muita gente às vezes tem em casa e usa para passar manteiguinha no pão, patê, mas o nome correto é faca para peixe. E ela não tem corte, porque o peixe não se corta, o peixe você parte. E ela tem essa ponta que é para ajudar a separar os espinhos e tirar as peles dos peixes. O garfo de peixe, ele tem ou 3 dentes, ou então quase sempre ele tem essa parte do meio que é um pouquinho mais fundo. Que não significa nada, não é que é para tirar espinho, não tem função nenhuma isso, é só para dizer que é de peixe. Agora a faca não, a faca tem uma função. Tá? Ela não tem corte e é uma espécie de uma espátula para ajudar você a servir. E a seguir, nós vamos para a linha dos copos, né? Conhecer um pouco dos copos. Mas antes, eu queria comentar com vocês a respeito de uma linha de materiais, de utensílios que nós temos, muito usada em restaurante, mas em buffet também, que é chamada de menage. Isso mesmo. Menage não é o que você está pensando, não. O menage em restaurante significa um kit que é composto por galheteiro, açucareiro, adoçante, molho de pimenta, ketchup, mostarda, azeite eu já falei, vasinho de flores. Então são acessórios de mesa. A menage significa exatamente isso, é a ornamentação, é a complementação da mesa. Queijo ralado. Então você servir uma massa para o cliente, você leva o queijo ralado para a pessoa, né, numa queijeira e deixa na mesa. Então a queijeira, o galheteiro, vidros de molhos industrializados, um molho shoyu que vem à parte, uma mostarda, um ketchup, tudo isso nós chamamos de menage, tá? Então não é o que você está pensando, não é besteira, tá certo? Significa esse kit que compõe a ornamentação da mesa. A gente vai ver na mise en place, né, na montagem da mesa, que o máximo que a gente coloca muitas vezes
é o saleiro e a pimenteira. Quando a gente está falando de banquete, não se coloca nem sal e pimenta na mesa. Por quê? Seria como se fosse uma falta de educação. Você condimentar, você complementar o tempero que foi já preparado pelo chefe. Então já está pronto, não precisa colocar absolutamente nada. Às vezes, no máximo, um molho que vem à parte, né, numa molheirazinha, e eu posso deixar à disposição do cliente também. Combinado? Legal? Bom, vamos conhecer agora os nossos copos. Antes, quero deixar também uma coisa muito clara para vocês, para não ter problema. Ó, esse copo ele tem um formato que nós chamamos de taça, mas não é errado também chamá-lo de copo, não. Já esse outro aqui não é taça, é somente copo. Tudo bem? Ok. Nós chamamos essa taça, né, esse copo que tem um formato de taça, essa daqui é a base. Aqui, ó. Né? Aqui é a haste. Isso daqui é bojo. E aqui é borda. Onde que segura no copo sempre? Pela haste. Nunca segura o copo por aqui. A gente orienta até mesmo o cliente, quando vai degustar um vinho e tudo, não pegar por aqui para não deixar marca de dedo, para não esquentar. Quem dirá o garçom, né? Isso é rasgueiragem. Eu já vi muitos garçons por aí em buffet pegar copo dessa forma aqui assim, ó, né? Nem em boteco do Zé deve-se fazer isso. Coitado do Zé, tá? Muitas vezes o cara trabalhando no boteco lá chama Zé e eu tô falando dele. Mas é uma brincadeira aqui. O copo sempre eu vou segurar na haste. A gente vai higienizar, eu vou mostrar como que isso é feito, né? Nunca pega por aqui, vai ficar marca de dedo. Outra coisa, um erro às vezes meio grave, é lavar os copos e deixar ele emborcado assim, ó, em cima de um pano de prato, muitas vezes. Esse pano tá úmido, gera uma umidade ali dentro do copo e vai ficar sempre com um cheiro estranho, que a gente costuma dizer que é cheiro de ovo. Pô, esse copo tá com cheiro de ovo. Por quê? Porque deixou ele úmido, com pano úmido. Então, ou deixa no escorredor, depois higieniza ele muito bem, não deixa em cima de um pano, não. Ok. Cada tipo de bebida requer um copo específico, porque parece até que muda o gosto da bebida se você tomar num copo errado. Você já experimentou tomar um café numa xícara e um café num copinho de plástico daquele pequenininho? Parece que o de plástico fica ruim. Tomar uma água num copo de requeijão ou num copinho americano e tomar uma água num copo de cristal, numa taça bonita, ela geladinha, dá mais prazer. Tomar um vinho, né, ou uma cerveja numa tulipa bem fininha de cristal, limpinha, brilhante, ou tomar uma cerveja num copinho de massa de tomate, né, muda o gosto. Tá certo? Então cada bebida tem as suas características. Bebidas mais refrescantes, os copos são mais abertos. Bebidas mais encorpadas, mais alcoólicas, os copos mais fechados. Tá? Então cada tipo de bebida tem o seu copo específico. Até mesmo os vinhos. A gente vai ver aqui copos em formatos diferentes para vinhos. Por exemplo, esse daqui, ó, tem um formato, esse daqui tem outro. Os dois são copos para vinho. Eu estou pegando aqui porque eu estou mostrando para vocês. Na verdade, eles estão sujos, precisam ser lavados e higienizados, tá certo? Então eu estou só mostrando aqui para vocês. Então tem dois formatos de copo, os dois são de vinho e cada um tem um porquê, eu já vou chegar lá. Bom, os copos todos, tem muitos, dezenas de copos assim. Se a gente for pensar só em copos de cerveja, existe aí uns 20 copos só de cerveja que eu lembro de cabeça, tá? Mas vamos apresentar agora, nessa aula, apenas os copos de mesa e mais alguns. Por falar nisso, os copos são divididos em dois grandes grupos. Os copos de mesa e os copos de bar. O que são copos de mesa? São 4 copos. Copo de água, de vinho tinto, de vinho branco e o de espumante, tá? Água, tinto, vinho branco e espumante. Esses são os copos de mesa. Por que a gente chama de copo de mesa? Simplesmente porque numa montagem de uma mesa, para um banquete, por mais sofisticado que seja, o máximo de materiais que eu vou colocar de copo são esses 4. Se eu quiser servir um whisky, o whisky ele não faz parte do jantar, né? Ele não acompanha, né, nenhum tipo de prato durante o meu jantar,
ou uma cachaça, ou uma vodka. Então as bebidas que harmonizam na verdade, o vinho, a cerveja ou às vezes até mesmo os saquês. Combinado? Água, tinto, branco e espumante são as taças ou os copos de mesa. Então vamos a ele. Como que a gente reconhece? Bom, o de água e o de vinho tinto. Ó. O de água ele é um pouco maior do que o de vinho tinto. É sempre uma escadinha. O maior é o de água, o do meio é o de vinho tinto e o menorzinho é o de vinho branco. Por que o de água é o maior? Porque a água a gente serve em grande quantidade. A taça de água é a última coisa que a gente tira da mesa. Anota aí, uma curiosidade para você. 3 coisas que a gente só retira da mesa quando o cliente levanta e vai embora apenas. A taça de água, o guardanapo dele e a xícara de café. Se eu tirar a xícara de café, dá a impressão que eu estou mandando ele embora. E o copo de água, a gente deixa até o final, porque muitas vezes não é porque ele está tomando uma outra bebida que ele não possa vir a tomar mais um pouco de água. Tá bom? Então isso faz parte da etiqueta. Então por isso que o copo de água é maior. O de vinho tinto e o de vinho branco tem uma diferença. Então, por que o de vinho tinto é um pouco maior do que o de vinho branco? Primeiro que o vinho branco a gente serve numa temperatura um pouco mais baixa, a gente serve ele frio. E o vinho tinto uma temperatura um pouquinho mais alta. Mais especificamente, os brancos de 8 a 12 graus. Enquanto que os tintos de 15 a 20 graus, depende muito do tipo de vinho. A gente tem muito costume de falar vinho branco é gelado e o vinho tinto é na temperatura ambiente. Depende qual é a temperatura ambiente que você está. Então, o ideal é de 15 a 20 para os tintos e 8 a 12 para os brancos. Então, coloca-se no gelo, os vinhos ficam mais fresquinhos. Ah, por que não é menos de 8? Porque, assim, eu vou mascarar os sabores do vinho, não só do vinho como da cerveja, se eu servir estupidamente gelado. Eu sei que o brasileiro adora bebidas extremamente geladas, mas se você estiver falando de uma bebida de qualidade, um cliente que conhece do produto, ele vai sentir e não vai agradar tanto. Uma curiosidade para você. A nossa língua é onde a gente percebe os sabores. Então, o salgado e o doce a gente percebe na ponta da língua. A acidez a gente percebe nas laterais da língua. O amargor a gente percebe no fundo. Então, cada região da língua você tem uma percepção. Nós chamamos isso de papilas gustativas. Então, se você servir algo a menos de 5 graus de temperatura, o que vai acontecer? Você vai anestesiar suas papilas e você não vai ter a sensação do gosto. Vai descer, vai ficar legal, vai ficar agradável simplesmente porque está geladinho, mas o sabor realmente você não vai sentir. Né? Então, se eu tomar uma cerveja estupidamente gelada, é gostoso porque é refrescante. Mas se de repente eu comprei uma cerveja diferenciada, que tem bastante aroma, sabores, eu vou perder a oportunidade de perceber essas sensações. Tá certo? Ah, detalhe, é por isso que se serve muitas vezes, entre um prato e outro, um alimento, uma porção chamada de sorbet. Você já ouviu falar nisso? Sorbet, escreve sorvete. É um tipo de um sorvete, só que não tem leite, não tem gordura, uma espécie de uma raspadinha, normalmente à base de frutas, principalmente frutas cítricas, que serve para tirar o gosto de um prato para você provar o próximo prato. E ele se baseia justamente nisso que eu falei para você. Então, ele anestesia, ele tira o sabor daquele alimento porque a temperatura é menos de 5 graus, é bem gelado. Então essa é a ideia, tá bom? Então veja só, o garçom não é só carregar a bandeja, a gente tem que conhecer os utensílios, conhecer os alimentos, conhecer as bebidas, os vinhos, as cervejas que a gente serve, né? E por isso que a gente sempre fala que nunca você sabe tudo, tem sempre algo a mais para se aprender. Falamos da taça de água que é grande, a de vinho tinto que é a do meio e a de vinho branco que é menor. Então tem a questão da temperatura e tem a questão também da estética. Então, esteticamente, fica mais bonito você ter essa escadinha. Agora, uma curiosidade. Atualmente, usa-se muito taças maiores para valorizar mais os vinhos. Então, é comum, às vezes, a gente ver servir a água num copo mais baixo e o vinho tinto num copo grande, mais bojudo, para valorizar ele. Mas, teoricamente, tecnicamente se falando, é água, tinto e branco.
Dentre os vinhos que a gente tem, a gente pode ter formatos de copos específicos, como eu tinha apresentado anteriormente. Então, por exemplo, esse é um copo, uma taça num formato que a gente chama de taça Borgonha e esse taça Bordeaux, tá? Borgonha e Bordeaux, tá? Então, olha só, Borgonha. Borgonha é uma região famosa na França, que faz vinhos espetaculares, né? Então, se eu estiver falando de vinhos brancos da região aliás, da Borgonha, na França, de vinhos brancos, eu estou falando de Chardonnay. Então, branco da Borgonha é Chardonnay. E se estiver falando de tinto, é Pinot Noir, né? Se escreve Pinot Noir, mas não vai falar Pinot Noir para o cliente, é Pinot Noir. Chardonnay, se escreve Chardonnay, mas se fala Chardonnay, tá? Então, eu sirvo nesse copo. Quando você tem uma bebida que é muito ácida, a tendência é o copo ser um pouquinho mais fechado para direcionar o líquido mais na região central da sua língua, onde você vai perceber menos a sensação de ácido, porque ele já tem acidez suficiente. Já quando o vinho falta acidez, a tendência é ser o copo um pouquinho mais aberto, para justamente direcionar o líquido para a região onde você vai perceber a acidez. São sutilezas que talvez para muita gente vai falar assim, isso é frescura. Não é frescura não. Em degustações às cegas, a gente já colocou o mesmo vinho em copos diferentes e você tem percepções diferentes. Tá certo? Mas aí você precisa treinar. Combinado? Muito bem, então taça Borgonha e taça Bordeaux. E a Bordeaux tem esse formato na região de Bordeaux, na França. Se a gente estiver falando de vinhos brancos, a gente está falando principalmente de uva Sauvignon Blanc, tá? Se escreve Sauvignon Blanc, mas se fala Sauvignon Blanc. E se estiver falando de vinhos tintos de Bordeaux, nós estamos falando de Cabernet Sauvignon e Merlot. Tem Cabernet Franc, Petit Verdot, outras uvas também, mas principalmente essas duas. Grave esse nome, hein? Cabernet Sauvignon e Merlot. São as principais uvas tintas mundialmente conhecidas e típicas de Bordeaux. Tudo bem? Então você vai ter essas taças. Você está trabalhando na casa de um cliente, né, num evento específico onde você tem essas taças à disposição para você utilizar. Então se eu estiver servindo um Pinot Noir, que não é da Borgonha, mas é da Nova Zelândia ou do Chile, mas é Pinot Noir, é a uva típica da Borgonha, eu uso essa taça. Se eu estiver servindo um Cabernet Sauvignon, não é da região de Bordeaux esse Cabernet Sauvignon, esse é um Cabernet Sauvignon da Argentina, eu sirvo nesse formato de taça. Isso se você tiver essas opções. E ainda que compõe o conjunto de copos de mesa, que é a água, não esqueça, água, tinto, branco e o espumante. Nós temos esse daqui que é a taça de espumante, que nós chamamos de tulipa, que é no caso essa, e essa aqui ela tem um formato um pouquinho diferenciado. Só por curiosidade, essa é a taça oficial do espumante brasileiro, tá certo? Essa aqui até eu ganhei numa degustação que teve, a maior degustação do mundo, né? Isso foi no ano passado, 900 pessoas degustando o mesmo vinho. Foi lá em Bento Gonçalves. Tá? Então essa é uma taça típica de espumante e mais especificamente de vinho brasileiro, tá? Sendo adotada pelo mundo inteiro praticamente. Aí. Por que a taça de espumante tem esse formato? A taça de espumante tem esse formato para manter, para segurar o gás carbônico por bastante tempo. Né? Antigamente nós tínhamos uma taça mais aberta para champanhe. Não sei quantos anos você tem, mas se você tiver mais de 40 aí, mais de 50, você vai lembrar. Então pergunta para sua mãe e para o seu pai, mas as taças antigas de espumante elas tinham um formato mais aberto, tá? Elas, inclusive tem até uma historinha curiosa, olha que interessante. Dizem que ela foi feita a partir do molde do seio esquerdo de Maria Antonieta. Olha que interessante, né? Não sei se é verdade, e antes que você me pergunte, eu não faço ideia de onde foi tirado o molde dessa taça aqui, tá? Mas aquela dizem que foi do seio de Maria Antonieta. Agora, essa taça ela é mais funcional, ela segura mais tempo o gás carbônico, você consegue perceber também a evolução das borbulhas, a intensidade. Então, para quem degusta, para quem aprecia vinho,
sabe, só de olhar pelo tamanho das bolinhas que vão se formando, pela velocidade e por aquele colar que forma em cima, a qualidade do espumante. Dá para arriscar dizer até se o espumante é feito pelo método Charmat ou Champenoise. Olha que interessante. Você sabe o que é Charmat ou Champenoise? A gente pode tratar um pouco mais para frente sobre isso, mas é importante que você saiba. Você sabe o que é champanhe? A gente fala, taça de champanhe. O que é champanhe? Champanhe é um vinho espumante que é produzido aonde? Na região de Champagne, na França. Então não existe champanhe brasileiro. Tá? Outro dia eu vi um garçom me servindo um espumante brasileiro de excelente qualidade, inclusive. Vou até falar aqui a marca, era um Casa Valduga, que é um espumante famoso. E ele chegou para mim e falou assim, o senhor aceita champanhe? Aí eu olhei para ele e falei, isso daí não é champanhe. Ele falou, é champanhe sim. Eu falei, não, olha só. Champanhe. Eu expliquei para ele assim, né? Eu não gosto muito de fazer isso, mas acabei falando que aquilo era simplesmente espumante. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. E eu peguei aqui uma seleção de copos para mostrar que é muito usado em buffet também. São esses dois copos. Né? Esse aqui ele tem um desenho diferenciado, com umas estrias, toda uma decoração diferente, mas nós chamamos de copo highball, ou também, tem outros nomes, hein? Long drink, copo long drink, ou ainda, olha só, long tumbler. E esse é o short tumbler. Então, short tumbler, long tumbler. Eles aqui, no meu caso, são linhas diferentes, mas normalmente quando você compra uma linha de material, adota para usar no seu evento, você vai usar sempre a mesma linha de materiais e utensílios. Esse copo ele é chamado de copo também, copo de whisky baixo, copo on the rocks, porque on the rocks significa sobre pedras. Então qualquer bebida que eu vou servir com pedras de gelo, uma dose de Campari com gelo, uma dose de whisky com gelo, uma dose de vodka com gelo, se a pessoa quiser, eu sirvo num copo assim largo. Tá? Se a pessoa quiser com bastante gelo, eu já pulo para um copo mais longo. E aí sim, né? Principalmente quando ela quer completada com soda, né? Quando eu vou fazer um coquetel, por exemplo, uma Cuba Libre, um Hi-Fi, né? Um Mojito, né? Que são alguns coquetéis, a gente serve nesse tipo de copo, que é o long tumbler. Também é usado em buffet, às vezes, para servir até a cerveja, ou então ele é um copo bem versátil. Dá para rolar aqui, servir Coca-Cola com gelo e limão, dá para servir suco, às vezes até uma água, refrigerantes, dá para servir nesse copo. Às vezes você vai encontrar com um cristal um pouco mais fino, às vezes um pouco mais estreito, mais longo, mas trata-se do mesmo tipo de copo, são linhas diferentes. Esse é um modelinho de copo para cerveja, é um formato bem bacana, estou até fazendo uma propaganda aqui de uma cerveja específica, mas não convém isso, é importante só prestar atenção nesse formato de copo, um copo tipo tulipa para cerveja, né? Mas se você pegar uma cerveja de trigo, você tem um copo mais longo. Se você pegar uma cerveja mais alcoólica, encorpada, você tem um copo mais fechado. Tá? Isso talvez seja melhor para um outro assunto, para a gente não ficar tão extenso aqui. Vamos focar no que é mais utilizado no dia a dia de serviço de buffet. E um outro tipo de copo que nós temos é esse copo aqui, que é uma taça num formato reduzido da taça de Bordeaux. Se a gente pegar, ela lembra muito uma taça Bordeaux, só que reduzida. E ela chama taça ISO, ISO, que é uma taça própria para degustação, taça ISO. Então, em degustações de vinhos ou de cervejas ou de qualquer bebida, né, em degustações técnicas, se serve nesse tipo de taça. Curiosidade, você sabe até onde que a gente serve de bebida nas taças? A gente sempre serve na parte mais larga da taça. Então vamos supor que eu tenho esse formato aqui. Tem taças até que são muito maiores do que essa. Não vou encher até a boca. Né? Então a gente fala assim, o certo é tomar uma taça de vinho por dia. Aí o cara compra uma taça desse tamanho e enche e vai uma garrafa inteira. Então, até onde a gente serve? Sempre até a parte mais larga da taça. Então olha que interessante, vai subindo, subindo, chegou aqui, ó, exatamente no meio, na parte mais larga, né, é onde eu vou servir de bebida para o cliente, para o meu convidado.
Eu falo cliente ou convidado, tanto faz. Se eu estiver numa festa de casamento, né, eu posso chegar, são os meus clientes, são os meus convidados, né, a pessoa que eu vou servir. Nunca fala freguês, tá? Sempre cliente ou convidado. Bom, e essa aqui então, como eu disse, é a taça que a gente chama de taça ISO, que também pode muito bem vir ser utilizada para servir um vinho do Porto. O copo de vinho do Porto, ele é um pouquinho menor, assim como o copo de licor também, que é um pouquinho menor ainda. O licor a gente serve após o jantar como um digestivo. Também posso servir um Jerez, alguma coisa desse tipo, mas ainda é um pouquinho mais baixo o copo para Jerez. Temos esse outro copo, que é muito parecido com um copo de whisky baixo, né, o On The Rocks, que nós chamamos de copo Ilhabela, que é um copo usado para servir caipirinha. A gente vê muito servir caipirinha nesse tipo de copo, que aliás é um coquetel internacionalmente conhecido e é importante que você saiba como é que é e como ele é preparado. Não só a caipirinha, como vários outros coquetéis. A gente reforça aqui mais uma vez, um bom garçom é importante não só conhecer o nome dos utensílios, mas conhecer sobre coquetéis, conhecer sobre vinhos, conhecer sobre cervejas, sobre os pratos franceses, italianos, espanhóis, da cozinha brasileira, por região. Então, nunca vai acabar, sempre você vai conhecer cada vez mais. Quanto mais você conhecer, melhor para o seu desenvolvimento profissional, tá certo? Então espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula de hoje, conhecendo um pouco sobre esses materiais.